Se você sente que precisa provar o seu valor o tempo todo, talvez você ainda não reconheça completamente o valor que já existe dentro de você. Porque uma mulher que conhece o próprio valor, ela não precisa tentar convencer as pessoas o tempo inteiro sobre quem ela é. Ela não precisa justificar cada decisão. Ela não precisa explicar cada escolha. Ela não precisa mostrar o tempo inteiro que ela é capaz, que ela é competente. Ela simplesmente age, porque ela sabe quem ela é. E aprender a sustentar o seu valor sem precisar ficar provando isso constantemente é uma das habilidades mais importantes para uma mulher que quer crescer, liderar e ocupar espaços maiores. E é sobre isso que eu vou conversar com você hoje. Mas antes, deixa eu compartilhar uma coisa que percebo acompanhando tantas mulheres que performam alto. Muitas delas chegaram em posições que um dia elas sonharam alcançar. Elas construíram uma carreira sólida, elas assumiram responsabilidades maiores, elas são reconhecidas pela capacidade de entregar, mas mesmo assim elas continuam vivendo com uma sensação que precisam provar que merece estar onde estão. Você chegou agora nesse canal, muito prazer, eu sou Juliana Finiga, tenho 19 anos em mercados internacionais e liderança em multinacionais no Brasil e na Austrália. Neste canal eu falo sobre identidade estratégica, liderança, alta performance e os padrões internos que influenciam a forma como muitas mulheres inteligentes tomam decisões, se posicionam e constroem suas trajetórias. Então, se esse assunto faz sentido para você, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos e deixa o seu like, porque isso me ajuda muito a conseguir com que essa mensagem chegue em mais mulheres que precisam ouvir isso. Sem mais enrolação, vamos começar. A primeira coisa que precisamos entender sobre essa necessidade constante de provar valor é que ela não está relacionada ao quanto você é capaz, mas sim ao quanto você sente que precisa demonstrar essa capacidade o tempo inteiro. Muitas mulheres, elas acabam entrando nesse ciclo sem nem perceber. Elas acreditam que se entregarem mais, se resolverem mais, forem mais disponíveis, mais eficientes, finalmente vão ser reconhecidas. Mas acontece que esse reconhecimento, ele nunca chega completamente. É como se fosse uma linha de chegada sem fim. Porque quando você passa a depender da percepção dos outros para confirmar o seu valor, você começa a viver tentando conquistar algo que deveria ser sustentado dentro de você. Uma situação muito comum acontece quando uma mulher ela assume uma nova posição ou ela recebe uma responsabilidade maior. Ou de repente ela entra em um ambiente onde sente que precisa mostrar rapidamente o quanto ela é capaz. Ela começa a revisar tudo várias vezes. Ela pensa em todas as possibilidades, todos os cenários antes de uma conversa. Ela fica ensaiando respostas. Ela tenta antecipar qualquer questionamento. Assume muito mais tarefas do que deveria. E por fora parece apenas uma profissional extremamente dedicada. Por dentro existe uma cobrança constante para não falhar. E esse aqui é um ponto importante, porque muitas vezes aquilo que parece excelência para quem está olhando de fora, internamente, pode estar sendo sustentado por uma necessidade de provar valor. E quando isso acontece, você começa a gastar energia tentando evitar uma percepção negativa sobre você. Quando uma mulher que reconhece o próprio valor consegue continuar buscando excelência sem carregar esse peso o tempo inteiro, ela sabe que uma decisão difícil não diminui a sua capacidade. Ela sabe que não ter todas as respostas não diminui a sua inteligência. Ela sabe que não precisar estar sempre tentando convencer alguém da sua competência não é nenhum defeito. Porque a segurança dela não depende apenas do olhar externo, da validação externa. O valor é construído internamente. Ele aparece na forma como você se posiciona, na forma como você decide, na forma como você conduz situações difíceis. Pessoas que reconhecem quem são não passam todo o tempo tentando explicar as suas escolhas. Elas deixam que as suas atitudes mostrem quem elas são. Elas deixam que a forma como elas conduzem a própria vida mostre a capacidade delas. Porque existe uma diferença entre comunicar o seu trabalho e precisar constantemente convencer alguém de que você merece esse reconhecimento. E quanto mais você constrói essa relação interna com o próprio valor, menos energia você precisa ficar alocando nessa tentativa de provar o tempo todo.
Outro ponto importante é que muitas mulheres falam demais sobre aquilo que ainda estão construindo. Contam todos os planos, explicam todas as ideias, buscam opiniões antes mesmo de consolidarem uma decisão. E muitas vezes isso cria um excesso de ruído, um excesso de distração. Nem tudo precisa ser compartilhado antes de estar fortalecido. Algumas decisões, elas precisam primeiro ganhar uma estrutura dentro de você. Algumas mudanças precisam primeiro ser sustentadas através das suas ações. Porque quando você direciona menos energia para explicar e mais energia para construir, você fortalece aquilo que está criando. E existe outra forma de mostrar valor que muitas pessoas esquecem: o exemplo. As pessoas, elas observam muito mais aquilo que você sustenta do que aquilo que você fala. Elas percebem sua postura, a forma como você reage, a forma como você conduz conversas, a forma como você se posiciona. Então, mostrar valor tem muito mais relação com o comportamento do que com o discurso. Não é sobre dizer quem você é sobre agir de uma forma que torna isso evidente. E para colocar isso em prática, eu quero compartilhar algumas atitudes que podem ajudar você a parar de colocar o seu valor em julgamento o tempo inteiro. A primeira é perceber onde você está criando uma exigência impossível para ser validada. Talvez seja naquele e-mail que você relê várias vezes antes de enviar. Talvez seja naquela apresentação em que você sente que precisa encontrar a resposta perfeita, a maneira perfeita de falar. Talvez seja naquela conversa difícil em que você acredita, se não for impecável, vão questionar a sua capacidade como profissional. Mas um erro em uma mensagem não define a tua competência. É isso que você precisa ter em mente. Uma resposta que poderia ter sido melhor não vai diminuir a tua trajetória. A segunda é aprender a separar feedback de identidade. Muitas mulheres recebem uma crítica ou uma sugestão de melhoria e automaticamente transformam aquilo em uma conclusão sobre quem elas são. Como se aquele ponto específico significasse: eu não sou boa o suficiente. Mas um feedback fala sobre uma situação específica, um comportamento ou uma entrega muito isolada. Ele não define o teu valor. Já a terceira é parar de interpretar tudo como uma confirmação de que você não é vista, de que você não pertence. Às vezes você está em uma reunião, apresenta uma ideia e as pessoas não dão tanta atenção naquele momento. E a tua primeira interpretação pode ser: ninguém considera o que eu tenho a dizer, ninguém quer me ouvir. Mas existem muitas outras possibilidades. Talvez o momento não tenha sido adequado. Talvez a comunicação precise de um outro formato. Talvez seja necessário reforçar a sua mensagem de uma maneira mais estratégica. Isso não vai significar que você tem que diminuir a sua voz. Significa aprender a ocupar espaço de uma forma mais consciente, mais estratégica. A quarta é desenvolver uma comunicação que sustente a tua posição. Porque muitas mulheres sabem muito, têm experiência, já entregaram resultados maravilhosos, mas ainda comunicam suas ideias buscando permissão para existir. Elas ficam se explicando demais, pedem desculpas antes de falar, enfraquece o tom de voz, a opinião, antes mesmo de apresentar alguém. E quando você aprende a se posicionar de uma forma mais assertiva, você deixa de tentar provar valor através de excesso de explicação. Você começa a comunicar a partir da tua segurança. E essas mudanças ajudam você a sair de um lugar onde cada situação vira uma prova sobre quem você é. Porque a tua carreira, ela não pode ser construída em uma constante tentativa de convencer que você merece estar onde está. E isso não significa deixar de melhorar, não significa deixar de aprender. Significa não transformar cada desafio em uma avaliação do teu próprio valor. E é exatamente por isso que eu criei o projeto de identidade estratégica. Porque muitas vezes você tenta mudar a forma como se posiciona, como se comunica, como trabalha, como toma decisões, mas continua interpretando determinadas situações da mesma maneira, o mesmo comportamento. Um feedback vira uma dúvida sobre a sua capacidade,
uma reunião em que você não é ouvida vira uma dúvida sobre a sua relevância, um erro pequenininho vira uma dúvida sobre quem você realmente é, onde você realmente merecia estar. E quando você não entende o que está por trás dessas interpretações, você pode até mudar o comportamento por um tempo, mas continua voltando para o mesmo lugar, porque a tua identidade ainda não está fortalecida. E o projeto Identidade Estratégica existe justamente para mapear isso, para entender a identidade que está sustentando os seus comportamentos hoje, os mecanismos que estão produzindo determinados resultados e o que precisa ser ajustado para que você consiga sustentar decisões e um posicionamento mais assertivo, uma execução de forma mais estratégica. Se você quer entender como isso funciona, o link do projeto da Identidade Estratégica está aqui na descrição. Quero finalizar deixando uma reflexão para você. Olha para a tua trajetória. Quantas vezes você tentou provar algo que no fundo você já sabia sobre você? Quantas vezes você entregou mais, assumiu mais responsabilidade, carregou mais problemas apenas para sentir que finalmente seria reconhecida? O reconhecimento mais importante começa na forma como você se enxerga e sustenta quem você é. Porque quando você constrói isso internamente, você deixa de gastar tanta energia tentando convencer o mundo. A sua postura comunica, as suas escolhas comunicam, a forma como você conduz sua vida comunica e o seu valor deixa de ser algo que você precisa provar. Ele passa a ser algo que você sustenta todo dia. Esse vídeo trouxe uma reflexão importante para você. Já dá um like, se inscreve no canal e aproveita para assistir também o próximo vídeo aqui do canal, onde eu falo sobre os padrões que fazem mulheres altamente capazes continuarem presas nos mesmos ciclos profissionais, carregando os mesmos problemas, o vazio do topo. Ele vai complementar exatamente essa reflexão. Até a próxima!